Revista. Olha, gente, amanhã, dia 12 de outubro, é o Dia das Crianças. Para os adultos, a gente tem um pouco de nostalgia, né, para trazer lembranças aqui sobre a infância. Já para as crianças de agora, a expectativa é para receber os presentes. Para falar sobre este e outros assuntos aqui, pertinentes a essa data, nós recebemos a psicopedagoga Ivana Pascoal, que gentilmente nos atende, está aqui no nosso estúdio para conversar sobre isso. Ivana, bom dia, obrigado pela presença. Eu vou começar por essa nostalgia, porque eu estava aqui conversando com você fora do ar, lembrando como era o Dia da Criança na minha época de criança. Mudou muito, né, Ivana? Bom dia. Imagina, você é mais novo do que eu. Eu tenho 59 anos, e você? Eu tenho 36. Pois é. Bom dia, minha gente. E é um prazer, eu quero agradecer demais, mais uma vez, aqui a Rádio Cidade, onde a gente tem o privilégio de bater um papo bem descontraído, e é uma temática que eu amo, particularmente, né, enquanto pessoa mesmo, né, e enquanto psicopedagoga, lógico, amo, né, esse universo, né, da criança, e quero agradecer por terem pensado em mim, né? Muito obrigada. Então, temos nostalgias diferentes, né? Imagina eu com 59 anos, né, a gente vai começar a falar, né, sobre nostalgia. Como era o seu Dia da Criança? A gente não tinha esse movimento todo, né? Era muito pontual. A gente tinha na escola, sim, alguns momentos mais ligados a doces, porque como o doce era muito caro, né? Então a gente recebia um pirulito, um soft na minha época, né? E como meu pai era do Banco do Brasil, então sempre tinha um movimento na ABB, aqui em Caruaru. Sim, a Associação Atlética. É, né? a Associação Atlética. Aí lá, sim, tinha, vamos dizer, um domingo, era o domingo do Dia das Crianças, e era muito legal, né? E aí a lembrança que me vem não é uma lembrança praticamente de coisas. Eu lembro, sim, de, tipo, crush, Fanta, coisa que, né, era o dia que a gente tomava... O refrigerante. Era o dia que a gente tinha acesso a refrigerante. Refrigerante, né? biscoito. Isso, Né? que a gente dificilmente tinha naquela época, né? Mas aí o que me chama muito a atenção, sabe, Vitor, o que me chama a atenção, e todos vocês, pais que, ou meus contemporâneos, né, ou não, é que naquela época o que ficava marcado, por exemplo, os registros afetivos que eu vou ter é das pessoas, das brincadeiras, né? A interação com os colegas. Era interação. Conhecer pessoas novas. Eu lembro daqueles circuitos de brincadeira, né? De corrida de saco, correr com uma colher e um ovo. Era uma... Né? Então, nessas gincanas... Gincanas, Eram as gincanas que a gente tinha. E, assim, era muito legal. E eram competições sadias, né? A gente chorava mesmo quando perdia, mas você lidava muito bem com aquela frustração. Se distraía, o tempo passava voando, né? Isso, né? E se você chorasse, vamos dizer, você perdeu uma competição, você chorasse, chegasse perto da sua mãe, quer ir embora, então, para casa, já que está chorando? O choro sumia e acabou-se. A criança voltava. Voltar a brincar. Porque o brincar, né? E aí a gente precisa refletir muito, Vitor, sobre isso hoje em dia, minha gente. O que vale no brincar não é o brinquedo, são as pessoas. É com quem você está brincando. E isso é muito sério. É muito sério. E a gente precisa, nessa manhã, refletir sobre isso, minha gente. É a capacidade de interagir e se conectar com os colegas. Veja, eu trabalho em 2 escolas, né? Nossa Senhora das Dores, em Bezerros, e no Antônio Burgos, em Santa Cruz. E desde segunda-feira, que é um movimento. Você também falava um pouquinho, né? Do seu filho de 5 anos. Conto já para o pessoal que está nos ouvindo aqui, como foi essa semana de Dia das Crianças que eu passei com meu filho. Pois é, minha gente. Aí, assim, todo dia tinha programação.
E é incrível o investimento que os pais fizeram, por exemplo, no cabelo maluco dos filhos. Gente do céu. É cada um mais maluco que o outro mesmo. Muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Mas a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Os pais investiram naquilo ali. Ok, né? E, lógico, a gente, na área psi, a gente termina fazendo passeio e refletindo sobre que os pais estavam muito mais malucos. Aquilo refletia muito mais os pais do que as crianças, né? Isso, Vitor. É esse o ponto. Tá? Porque era o que aquilo ali? Legal, massa. As crianças estavam se divertindo, sim. Interessante, eu cheguei a ver, e pasmem, viu, pais? Eu achei muito apesar de ter achado muito interessante, imagina, teve família que montou na cabeça do filho um ninho e botou um passarinho, um pinto de verdade. De verdade. Então, imagina aí. A aula, essa professora teve que lidar com esse pinto piando a aula toda, ok? Que era um dia diferenciado. E aquele menino fez sucesso. Esse sucesso era só para a internet, para eu, pai, postar o quanto eu fui criativo na cabeça do meu filho. O que me preocupa, gente, são os vínculos. Ivana, será que as crianças estão participando disso? Ou Esse será que ponto, o pai vai lá e monta, né? Montei o look para você, agora vai lá e arrasa. Uau, vai lá e arrasa. Eu não sei se a criança escolheu, né? Eu gostaria disso. Assim, onde está o brincar? Então, existe uma diferença entre a ética e a estética. Eu tenho a sensação que hoje a gente está vivendo, sim, nesse mundo de estética. E aí a gente perde muita coisa do brincar, do ser humano. Gente, a criança só quer estar com o outro ali. E a gente precisa refletir, pais, sobre isso, sabe? A criança não quer estar na tela, ela quer você. Quer você ao vivo e a cores perto dela ali. Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não sei o quê, eu tenho que trabalhar para dar coisas, para dar coisas, para dar coisas. Gente, a criança não quer isso. Ela verdadeiramente não quer isso. Né? E ela precisa da presença, né? Além de querer, ela precisa. E não só, veja, eu, por exemplo, venho de uma família de 3 irmãos, né? Eu, minha irmã Liana, meu irmão Jalmar. E lá em casa, uma regra muito clara, sim, sim, não, não, né? Isso era massa. Simples e direto. Autoridade, que as pessoas confundem com autoritarismo. Autoridade era sim, sim, não, não, pode, não pode. A gente arengava muito. Ontem eu dizia até a minha mãe e minha irmã, ontem a gente saiu para comprar os presentes dos meus sobrinhos netos, né? E a gente saiu, estava naquela brincadeira. Aí minha irmã dizia assim, mas eles vão arengar. Eu digo, sim, eles vão arengar porque irmão faz isso. Porque é normal, né? Ou eu disse para ela, Liana, a gente arengou um pouquinho, brigando. Minha gente, a gente tinha uma bicicleta e tinha que dividir, ponto final. Um pedaço andava, o outro andava, e se vira, e senão não andava. Acabou. E aquilo é saudável. A gente aprendeu na íntegra a dividir. Tu entende disso, Vitor? Sim, claro. E hoje a gente tem, ontem eu vi o movimento, né? Porque, voltando, é difícil a gente desvincular o olhar psi da gente nos movimentos dos adultos. Porque é essa reflexão que a gente precisa fazer, adulto querido que está me vendo. Nesse caso específico dos confrontos, né? Às vezes o adulto tem a ideia de dar um presente para cada um, talvez o mesmo presente, para que cada um tenha o seu e eles não entrem em atrito. Mas o atrito faz parte do processo de construção de convivência. Óbvio. Tu entende, Vitor?
E hoje, né, como você estava falando, você tem um filho de 5 anos. Hoje, e eu voltando para minha casa, éramos 3, ok? No mínimo ali a gente interagia, né? A gente estava interagindo um com o outro, brigando, brincando. Né? E era tão legal, né, que você ganhava um presente, sua irmã ganhava outro. Sim. E uma das maneiras de você interagir era exatamente você negociar para brincar com o presente que o outro tinha ganho. E aí você fazia trocas. Olha, você pode brincar um pouco com o meu para eu brincar um pouco com o seu. E era assim que se... Ou então arengava mesmo, Vitor. Arengava, pois é. Né? Daqui a pouco eu estava com o presente dela. Como o nosso irmão é um pouco mais novo, um pouco não, né? Quando ele nasceu, eu tinha 8 anos. E aí ele era meio que o bebê meu e dela, né? Para facilitar. E a gente tinha, né, brinquedos também. E a gente brincava. E brincava em casa. Aí, veja, a gente tinha o outro dentro da própria casa, que eu acredito que a maioria dos adultos aí também acontecia, família de 5, 4, 6, 7 irmãos. Ali já era a grande escola social. É de você aprender a lidar com a diferença, porque o irmão Óbvio. não é igual a você. Pensa diferente, tem gostos diferentes, você Né? tá ali, tem que habitar com E ele. tem que lutar. Tem que lutar. Né? Tem que lutar. Então, de repente, você cria, né, o seu pensamento ali cognitivo. Eita, vou pedir a meu pai isso. E aí eu tenho até que montar a estratégia, como é que eu vou pedir, porque pode ser que minha irmã ou meu irmão peça e eles consigam e eu não. Ou seja... Ou somar forças, vou convencer meu irmão e minha irmã, porque aí ganha mais força para o pedido ser Isso atendido. aí, Vitor. Mas vamos levar para teu filho. Né? Aqui bem, a realidade bem... Teu filho é filho único. Não, ele ganhou uma irmãzinha. Ah, que bom. É. Que bom Mas para ainda é um ele. bebezinho, né? Não, mas que bom para ele. Que bom para ele. Mas aí, qual é o espaço que teu filho vai ter para brincar? Com a escola. É o único espaço, na maioria das crianças, que tem a escola para brincar com seus pares, com seus iguais, para ter aquela troca legal. É na escola. Aí, a maioria, viu, dos filhos únicos, chega na escola, aí quer brincar, e quer brincar na hora da aula, e ele está certo. Uma criança de 4, 5, 6 anos. E se é o único espaço que ele tem, aí fica, né? Ei, não sei o quê. Aí já vem para a gente no consultório. Ah, porque ele é distraído, porque ele não presta atenção o que a professora está falando. Temos, sim, transtornos, óbvio que temos. Mas a falta do brincar com seus pares traz um isolamento desnecessário. Aí, quando a gente vai atender, Vitor, essas crianças têm 500, com exagero, né, lógico, muitos brinquedos. Mas qual o sentido do brinquedo se eu não tenho com quem brincar? Na minha época, a gente não tinha muitos brinquedos. Vivemos isso em casa. Temos muitos. Meu filho tem muitos brinquedos. Pois é. Aí a gente até pergunta para ele por que ele não costuma brincar com os Qual é a brinquedos. graça, Vitor, de brincar sozinho, cara? Não tem. Agora ele quer levar os brinquedos para a escola. Lógico, lá tem. Então, legal para seu filho é trazer amigos para casa ou então, né, levar, né, para a casa dos colegas, né, e estar ali na brincadeira. E o espaço, verdadeiramente, você precisa ir nas escolas, todo mundo, convido você, família que tem filho, vai lá nas escolas na hora do recreio atualmente. Gente, eles só querem brincar. Aí a família diz, mas ele não comeu. Óbvio, entre comer e brincar, ele vai preferir brincar. É desatento em sala. Não, ele quer, na hora da aula, brincar. Ele está certo, porque ele não brinca no contraturno. Então, ele precisa, na escola, quando encontra seu amigo, brincar. Agora, uma questão, Ivana, nós até conversávamos aqui sobre a Semana da Criança, né, que antes não acontecia, era um dia específico, tinha lá as atividades. Agora a gente tem uma semana inteira nas escolas. Qual é a avaliação que a gente tem de por que isso mudou? Por que uma semana inteira para cuidar dessa data e com atividades diferentes? Porque no caso do meu filho, por exemplo, a gente teve uma visita a animais numa fazenda, piquenique, baladinha,
o cabelo maluco, a meia maluca. Eu estava contando aqui para Ivana que eu passei praticamente a semana inteira, até a quinta-feira, para encontrar a dita meia maluca, que foi um fenômeno no comércio de Gravatá. Acredito que nas outras cidades também, eu moro em Gravatá. Eu ia em todos os lugares, procurava por essa meia e ninguém encontrava. E algo que custava R$10 de preço original, eu fui comprar na quinta-feira a R$25, porque eram poucas unidades e tinha muita procura, a lei da oferta e procura. Como é que a gente entende esse fenômeno? Por que estender essa comemoração por uma semana inteira? E você não queria que seu filho fosse, né, excluído. Imagina o que era chegar na escola, ele olhar ali e só ele está só ele que estava diferente. Como aconteceu, a gente viu muito isso, né? Tinha alunos que estavam sem nada no cabelo, um exemplo. A escola, muito sabiamente, acompanhando o movimento do mundo, né, viu que a criança não tem muitos dias para brincar, né? Então, toda escola, as escolas, né, que observam bem, então ela proporcionou uma semana, né, para ser... tinha escola que eu trabalhei que tinha estágios diferentes, né? Então ia para a cozinha, um grupo ia para a cozinha, outro grupo, tá? Mas de forma a brincar, mas também sabiamente dizer para a família: teu filho está precisando brincar. Olha o que teu filho gosta, né? E aí eu gosto sempre nessas conversas de contar casos, né? Dessa semana a gente estava num momento e uma das pessoas que trabalham comigo, ela contava que uma criança, que um desses dias, né, uma criança já do 4º ano, a mãe inventou de marcar um médico. Não, porque estava agendada há muito tempo, parará, não podia perder, né? E aí a criança... Lógico, a mãe foi pegá-lo na hora em plena hora da piscina. E ele: mãe, eu não vou, filho único, imagina aí. Mãe, eu não vou, mas meu filho... E a pessoa que me dizia, ouvindo, né, aquele diálogo. Para dizer assim: doutora Ivana, a senhora vai amar o que eu vi. Aí, né, esse momento, e vai e vem, aí ela... termina convencendo ele a entrar no carro. Aí, essa escola é muito grande, e aí o pessoal vendo, né, ele dá o carro da mãe. Ele entrou no carro e aí rodou, né? Rodou. Depois passou de novo. E nada, e ele entrou no carro chorando muito, né? Aí, veja que maravilha. Ele conseguiu convencer a mãe a voltar e deixar que ele continuasse lá. 3 voltas. Parou. Aí ele entrou, aí disse para a menina, né? Aí disse: ainda bem que eu consegui convencer. Veja, não é que a escola, né, ele tem 2 grandes focos. Primeiro é escolarizar e o segundo é sociabilizar. Essas são funções, né, da escola. A primeira... ela dá conta, historicamente, né? É aquele conteúdo programático, né? Aquilo ali, todas fazem isso. Mas a sociabilização é muito importante. E a gente só está praticamente tendo isso no espaço escolar. E eu acho até que entra uma outra questão, Ivana. Será que, enquanto adultos, pais, professores, nós estamos enxergando essas crianças em seus desejos e necessidades? Ou a gente só está vendo as crianças e meio que organizando o tempo delas e tentando administrar o nosso tempo e as nossas necessidades? Ô, Vitor, faz uma pergunta dessa a mim, não. Não, precisamos pensar sobre isso, mas né? Tu entende? Porque, assim, eu acho que o adulto está muito adoecido. Então, se a gente entrar nessa vibe aí, né, os adultos que estão me ouvindo,
Mas assim, E a gente pode até a entrar gente está adoecido. A gente pode até entrar nos presentes, porque eu imagino que deve ter muito pai por aí que vai entregar um celular de presente no Dia das Crianças. Olha, 2 assuntos que se a gente entrar, vai dar 9 horas, 9h30, meio-dia, a gente não sai daqui. Quem compra o celular para o filho? Tem muito adulto que compra. Celular, tablet. Eu estou falando, não é o adulto? É o adulto? Né? Aí, às vezes, alguém me chama para dar uma palestra, adolescente sobre tela. Aí eu chego, na real, para o gestor e digo, tem certeza que sou eu? Não me queira. Porque eu vou ter que falar a verdade. Primeira pergunta que eu tenho que fazer no auditório. Gente, eu queria conhecer aqui os pais, vocês presentes, qual filho de vocês, com o dinheiro próprio, foi lá na loja de celular e comprou com seu próprio CPF. Aí eu até brinco com o pessoal. Minha gente, vamos olhar para trás, vamos ver se tem alguém. Tem ninguém. É o adulto que está instalando o comportamento inadequado no filho. Porque ele precisa, gente, de celular. De 0 a 5 anos, celular é 0, gente. Está aí a Organização Mundial da Saúde dizendo os danos neurológicos que tem causado. Por quê, Vitor? Porque enquanto o meu filho está aqui, ele não está no mundo. Ele não está vivendo. Ele não está brincando. Mas é a chupeta virtual. Ele não está aprendendo a brincar, o que é pior ainda, né? Não aprende a brincar. Não aprende a brincar. Então, é tão esdrúxulo estar falando sobre isso, porque, como você bem colocou, parece que está indo, sabe, o adulto está indo no mecânico e meu filho tem que se adaptar à minha rotina. E às minhas necessidades. Eu preciso de tempo para trabalhar. Filho dá trabalho, educar dá trabalho. Dá muito trabalho. E precisa do seu investimento. Ele não pediu para vir para o mundo. E muito menos para vir para o mundo e ficar dentro de uma tela. Celular não é brinquedo. Quer dar um brinquedo para teu filho? Dê um brinquedo que ele vai interagir. Deixa uma corda. Bota ele para pular a corda com o outro. É uma lembrança que eu tenho. A gente brincava no meio da rua, que é outro fato que a gente, infelizmente, perdeu, mas brincava no meio da rua com aquela corda. E até com música, né? Que aí a gente ia, entrava, fazia aqueles marabalismos enquanto a corda ia. Gente, olha a coordenação motora que a gente adquiria, né? A gente, naquela época. Era incrível. Hoje é nítido as escolas, né? Com quadras, com os espaços. E os meninos não sabem nem correr direito. Então, parabéns você, família, que gosta e faz questão de incentivar seu filho para o esporte. Parabéns. Parabéns para você, pai e mãe, que leva seu filho para a praça. Ai, porque tudo é muito caro. Praça é de graça. Leva teu filho lá para encontrar com outros. Parabéns, família, que você proporciona para teu filho criar algum bicho e ficar de pé no chão. Sabe? Essas vivências que a gente, adulto, está fazendo com que nosso filho perda. Eu tenho 3 maravilhosas filhas, né? Marina, Nicole e Bruna. E, assim, foi muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Mas eu achei que valeu a pena o investimento, né? É um esforço, claro. Muito trabalhoso. É uma escolha. É uma escolha. Eu escolhi educar. E não, sempre foi não. Né? Ivana, vamos aproveitar, porque infelizmente o tempo voa, né? Já, mas eu disse a você, não entre nessa temática, porque, olha, temática tela e temática adulto adoecido, não entre, porque... Para a gente aproveitar esses minutos que nos restam ainda, vamos falar o seguinte, para aquele adulto que ainda não comprou o presente, mas que quer presentear, sim. E principalmente... Para aquele adulto que está pensando o que fazer no dia de amanhã, o que você indica? Presente e atividades para o dia de amanhã. Os presentes, gente, sempre presente que interaja. Um presente que ele vá sentar, que vá brincar. Bola, coisa simples. Bola é maravilhoso. Não é caro. Faz com que todo mundo brinque.
Bola é maravilhoso. Gente, não deem tela para os filhos de vocês, por favor. A necessidade não é do filho, é sua. Então, não dê tela. Corda, né? E o que fazer no dia das crianças? Aproveite para ter programação de interação com seu filho e seus colegas. Meu filho, que colega você gostaria que tivesse aqui da sua sala, né? Ou da sua turminha, que você gostaria que participasse desse dia? Estou falando das crianças que não têm muitos amigos, tipo seu filho, né? De repente, os primos, primas, e os se primos, puder reunir, né? Minha gente, reúnam esse pessoal. Hoje a gente tem muitos espaços abertos e bons, em toda a cidade tem. Praça. Leve para a praça para brincar. Não é brincadeira dirigida, não. É brincar. Brincar. Leva aqueles brinquedos que estão em casa, mofados, que vocês vão ver eles usarem com os seus. Eles não precisam de brinquedos. Eles até sabem fazer de brinquedo coisas que não são brinquedos. É maravilhoso, né? Botar os filhos para fazer o brinquedo, né? Eu tenho uma colega, a minha psicopedagoga também, que eu, infelizmente, ainda não sou vó, estou doida para ser. Mas aí a colega disse, Ivana, veja, eu quase que morro. Quando eu chego na casa da minha filha, tá meu neto na tela. Eu não pude mais dar uma pisa na minha filha, ela brincando, né? Mas aí o que eu fiz? Aproveitei a tela. Ah, que legal! O que é isso que você tem? Não, é porque esse amiguinho meu, no caso, o desenho lá, ou sei lá, o jogo, era um menino que gostava de avião. Ela disse, teve uma ideia. Vamos construir um avião juntos. A tela ficou para lá. E essa avó psicopedagoga foi lá com o neto e depois disso ela instalou no neto, né, essa coisa essa de disposição para fazer, construir. Com sucata, coisas que a gente tem em casa, né? Um exercício de criatividade, né? Óbvio. Tirou o menino da tela. Aí a filha, mãe, o que foi que a senhora fez? Filha, eu sentei com ele. Então sentem, pais, sentem com os filhos amanhã. Eles vão amar ir para o cinema. E não só amanhã, né? Sentem sempre que possível. Quanto mais, melhor. Final de semana, né? É isso. Ivana Pascoal, psicopedagoga, conversou conosco aqui sobre o Dia das Crianças. Pena que nosso tempo já terminou, Ivana. Muito obrigado. Espero que você venha outras vezes para a gente conversar mais. Der certos horários, se Deus quiser, estarei aqui. Sim. Muito obrigada, Rádio Cidade. E é isso, pais. Só olhem para os seus filhos. As necessidades deles não são coisas. São, sim, pessoas. Beijo a todo mundo. Obrigado, Ivana. Olha só, parabenizar aqui o Walter Santos, do Residencial Baraunas, mandou mensagem pra gente e foi o ganhador do par de ingressos para o Circo Americano. Parabéns, Walter. Nossa equipe de produção vai entrar em contato com você. Fechamos aqui o Manhã Cidade deste sábado. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tá chegando Vai Pedir o Quê? Com ela, Aline Souza. Segunda-feira, Renata Torres e eu estamos de volta no Manhã Cidade. Esperamos por você. Bom fim de semana e até segunda.